Irmãos, meu desejo nessa noite, os irmãos sabem que para mim hoje é um dia especial, difícil, diferente, porque como os irmãos estavam aqui na parte da manhã, se você não estava, você perdeu. Nós tivemos aqui uma aula de eclesiologia, uma aula de Bíblia, de como a igreja se comporta. Se você não estava, você perdeu um momento especial da igreja. Não falte nunca mais a escola dominical, porque nós aqui exercitamos o que é igreja na parte da manhã, onde a igreja teve que decidir como abençoar um pastor que está já no seu fim de ministério. A gente pôde estar direcionando um quase pastor para o seu início de ministério fora da igreja. E nós tivemos a oportunidade de ouvir da decisão de um pastor sobre a continuidade do seu ministério. Pastor Bretones, resolvemos ajudá-lo de forma mais completa. Nosso irmão Leandro, seminarista Leandro, ajudando lá em Lindóia. Conversei com Samuel agora à tarde, como eles ficaram felizes, como eles se sentiram abraçados, amados, com a decisão do Leandro ir para lá, e a Márcia com a família para ajudar. Tivemos a oportunidade de ouvir também pastor Paulo e Amanda sobre a decisão de estarem servindo ao Senhor, na obra do Senhor, na seara do Senhor, lá em Tupã. Como os irmãos podem imaginar, isso para mim foi um exercício espiritual e emocional muito difícil. Me sinto ao mesmo tempo entristecido, já com saudades, me sinto também desafiado e me sinto lisonjeado por perceber que discípulos que Deus nos deu a oportunidade de investir de alguma forma na vida deles vão poder carregar um pouco do nosso legado, um pouco do nosso DNA, do DNA da nossa igreja, lá para outros lugares e para outras searas do Senhor. Alguns irmãos da igreja, há algumas semanas, já sabiam dessas notícias. Alguns sabiam parte, outros sabiam todos, e alguns irmãos, por uma série de fatores, não sabiam nada sobre o que iria acontecer. E como a igreja pode saber, pode imaginar, eu já sabia desde o início. Então, primeiro a sofrer fui eu. E desde o início, Deus tem me dado lições. Queria aproveitar esse momento para compartilhar com a igreja que no final do ano passado eu estava passando por um esgotamento, cansaço. Haviam questões na igreja que estavam muito difíceis de se lidar, havia um peso muito grande para se carregar. E durante uma partícula de segundo, eu pensei em deixar o ministério. Olhando a igreja também já encaminhada, com muitos pastores bons, com uma equipe formada, um templo quase pronto, durante uma fração de segundos eu pensei, acredito que a minha missão aqui, depois desses quase 12 anos, ela está completa. A Cris sabe que foi muito difícil pensar nisso, mas eu pensei. Passei as minhas férias pensando nisso. Tive que voltar mais cedo das férias, porque já tinha engatado o mestrado e logo depois o retiro, que foi uma bênção. Mas logo quando eu cheguei das férias, nós já tínhamos a resposta, nós já tínhamos aí o convite do pastor Paulo, e lá no retiro nós já tínhamos a resposta dele. Quando eu cheguei de férias, durante as minhas férias, a gente fala que o pastor tem que desligar, mas não dá, a gente está ligado.
E durante as férias o pessoal lá de Lindóia mandava e-mail: olha, a gente está precisando de ajuda, por favor, ajuda a gente. Olha, deixa eu conversar com o Leandro, eu pode conversar. Então, quando eu já chego, a proposta lá já estava sendo feita também. E os irmãos podem perceber como que eu estou observando essas coisas acontecendo. A primeira impressão que eu tive quando eu recebi aquele chamado lá de Lindóia foi pensar assim: não, Leandro não. Porque já havia iminência de um sair. Não vou liberar o outro. A temporada, a janela de contratação fechou, não dou mais passo, não empresto. E os irmãos podem imaginar como foi então aí as férias, como é que foram todas essas questões. Quando eu chego já está assim, recebemos esse pedido de socorro. Numa quinta-feira eu fui lá conversar com Samuel, já pensando assim: não, eu não vou liberar o meu amigo, esse casal que eu amo tanto. Gente, quando eu cheguei lá, no culto de quinta-feira, eles estavam com o salão apagado, estavam sentados lá fora tomando um café. Eu fui a quinta pessoa que participou daquele café. 5 pessoas contando comigo. E alguns irmãos até falaram assim: ó, tinha até muito, né? Porque já teve dia que era só às vezes o irmão Valdemar e os nossos obreiros que foram para lá. Há necessidade. Aí Deus mais uma vez: não é você que decide. Quem vai para onde? Sou eu que decido. E aí eu volto, imagina eu voltando de Lindóia naquela quinta-feira, era 00:30, porque ficamos conversando, eu e a liderança lá pedindo ajuda e compartilhando. Voltei para casa e conversei com a Cris. Cris, Deus está desmontando a equipe. E quando a gente chega nessa conclusão, a gente sente 2 coisas. Primeiro, um pouco de temor. O que vai acontecer daqui para frente? E segundo, alegria, porque o nosso Deus tem o direito de mexer onde Ele quiser nessa igreja. Amém? Ele tem o direito de mexer em qualquer plano na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. E Deus estava metendo a mão no nosso planejamento. E a palavra de um crente, quando o Senhor faz isso, é: sim, Senhor, não pode ser outra. Conversei com o Leandro. E aí, Leandro, o que você está sentindo? O que a Márcia está sentindo? Olha, pastor, a gente está achando que deve ir mesmo. Já tinha então, nesse tempo, a resposta do pastor Paulo dizendo: olha, nós vamos aceitar o convite lá. Nós vamos para Tupã. O Senhor estava me mostrando que entrar ou sair do ministério, o tempo de estar numa igreja, quem define não é o obreiro, mas é ele. E a frase que Deus estava colocando no meu coração é: eu estou fazendo a fila andar. E tem trabalho para você. E quem diz quanto tempo você fica ou você sai sou eu. E eu me senti uma pessoa muito pequena, mas me senti útil. De encarar as dificuldades, encorajado nesse sentido. E o que eu tenho pensado, e eu gostaria que os irmãos estivessem comigo diante desse tempo, que essas coisas que ficaram na minha cabeça. Então, bom, Deus está fazendo a fila andar, Deus vai tirar 2, então eu tenho certeza que vai surgir mais, porque é assim que Deus faz. Deus às vezes move a sua igreja, tira da zona de conforto. Deus mexe com pessoas que já estão sentindo aquele incômodozinho do chamado, mas não, a equipe está montada, eu não preciso fazer nada agora. Deixa que eu desmonto a equipe. E agora? Vai fazer ou não vai?
Irmãos, nós somos muito abençoados pelo Senhor. Eu não sei quanto o irmão entende isso que a gente fala. Porque, olha, nós vivemos numa igreja que se preocupa com a palavra de Deus, onde existem liderança que quer interpretar a palavra de Deus sem tirar nem pôr. Temos aqui homens que, quando expõem a palavra de Deus, se expõem com a preocupação de mostrar o que Deus disse, não o que Ele quer dizer. Posso me lembrar aqui da exposição bíblica de Gálatas que a gente teve com o pastor Yuri. Que precisão teológica, que aplicações importantes e relevantes. Como nós somos privilegiados de ter um homem de Deus que expõe com tanta fidelidade um livro difícil de ser entendido como o livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas. E a gente teve isso de forma interessante, de forma tão didática, tão explicada. Nós tivemos isso. Irmãos, tem gente que não sabe do que eu estou falando. Tem irmãos meus, salvos pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas que ainda são bebês na fé, porque eles não têm alimento para crescer. Quando a gente vai aí fora, quando a gente vai para outras praças, para outras igrejas, para outros arraiais, nós vemos crentes raquíticos, pessoas olhando uma coisa chamada de igreja que não é, participando de grupos que eles acham que são igreja e não são. Algumas pessoas achando que estão ouvindo uma mensagem, na realidade eles estão ouvindo uma palestra, quando muito. E nós temos aqui a oportunidade de chegar aqui num lugar, junto com pessoas que nós amamos, pessoas queridas para nós. Dá uma olhada aí da pessoa do seu lado aí. E a gente pode assim, com esse prazer, cantar louvores a Deus com um grupo de música que toca afinado, que sabe a nota que tem que dar. Uma música que é pensada, é uma música que é estudada para ver se a gente não está cantando alguma coisa que ofende o Senhor. E tem um monte de músico aí escrevendo um monte de porcaria de música. E a gente está aqui num culto a Deus. Somos encorajados a ouvir uma igreja que é missionária, do grupo, do irmão que se dispôs, olha, eu quero ir lá para o Ariri. Que louco quer ir para o Ariri? Só alguém que entende o valor do que é missões, do que é o evangelho, de que a nossa família é maior do que nós mesmos. E o outro louco que se oferece para ir junto. E Deus, através das lições que ensinou para os irmãos ensinaram para nós, e a gente pode sair. A gente podia parar o culto só com aquele relatório, sair daqui louvando a Deus pela misericórdia e graça dele. Irmãos, tem muita gente passando fome espiritual, pessoal. Tem gente que há anos não ouve uma mensagem bíblica. Tem gente que há anos não tem um estudo consistente da palavra de Deus. A gente tem isso, pessoal. Nós somos extremamente abençoados. E somos muito abençoados porque nós temos vários pastores. Temos professores de alta qualidade. A nossa igreja tinha 4 pastores. Pensando em, não só no título pastoral, mas na função pastoral. Tem igreja que não tem nem meio pastor. Uma das coisas que eu senti muito é, Charles, se você atrapalhar a ida do Leandro, ou fizer alguma coisa, atrapalhar a ida do Paulo, cara, você é muito egoísta. Por que você vai querer ficar com tanto quando tem tanta gente que não tem nada? Ou muito pouco. Ao mesmo tempo que nós somos muito abençoados, pessoal,
existe ao nosso redor uma necessidade muito grande. E eu não estou falando só de outras cidades, não, pessoal. Eu estou falando de outros bairros, de outros grupos de irmãos em Cristo nossos, vamos para o mesmo céu junto, mas que estão carecendo da palavra de Deus, do ensino. Nós temos isso, pessoal. Temos homens de Deus que cuidam da gente, que querem investir na nossa vida, pessoas que querem nos discipular, querem nos treinar. E o problema do coração humano é que quando a gente tem muitas vezes alguma coisa em abundância, nós somos tentados a não valorizar tanto aquilo que temos. E faz parte de uma igreja madura e sadia. É missão do Novo Testamento que a igreja seja esse celeiro de servos. Notem que eu não falei celeiro de pastores, falei celeiros de servos. Alguns são chamados para varrer o chão, para lavar o banheiro, e nós temos aqui servos assim. Outros são chamados para dar uma aula, para ajudar com criança, para ajudar no cultinho. Mas existem alguns, e na nossa igreja tem destes aqui, que Deus está chamando para o ministério integral dele. Existem pessoas aqui que Deus está chamando para ser missionária, missionário, pastor. Existe aqui pessoas que Deus está chamando. E a nossa função como igreja é fazer aquilo que está lá em 2 Timóteo 2:2. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá. Segundo Timóteo 2:2. Diz o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Pessoal, existem na igreja o primeiro chamado, que é o chamado para a gente ser crente, chamado para a gente ser servo de Deus. Existe o chamado que Deus faz a todos os homens, para que possam conhecer, para que possam se entregar. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, é porque você algum dia aceitou esse chamado. É o chamado para salvação. E existe uma segunda condição desse chamado. Não é um segundo chamado, é simplesmente o entendimento de maturidade desse primeiro chamado, que é a percepção de dons e talentos, mas especialmente a percepção de dons, onde vai me direcionar nos ministérios que Deus tem para mim. E existem alguns homens, agora é o homem do sexo masculino, que Deus está chamando para ser pastor. Deus deu o dom pastoral para eles. Esses sabem do que eu estou falando, porque de alguma forma eles sentem um desejo de servir ao Senhor mais. De alguma forma eles querem liderar pessoas para a glória de Deus. De alguma forma eles têm aquele desejo, aquela admiração pelo ministério, e eles pensam em fazer isso. Esse chamado não é mais especial do que o outro chamado de qualquer um, para a gente poder servir ao Senhor mais. Se você é um médico, seja um missionário médico. Se você é um advogado, seja um missionário advogado, um crente que é advogado. Se você é um pintor, se você é um zelador, se você é um professor, se você trabalha com informática, você é um crente que trabalha com aquilo eventualmente.
Mas em primeiro lugar você é um crente. Esse é o teu chamado principal. E eu entendo que hoje Deus está movendo a igreja para que cada crente assuma o chamado que Deus tem. A minha função como pastor é treinar cada crente para que cada crente cumpra o seu próprio chamado. Para que cada crente seja preparado e capacitado para que ele faça a sua parte. Está lá em Efésios capítulo 4, a gente não vai ter tempo de abrir. Mas nessa mensagem eu queria dar essa ênfase, de que a função da igreja é treinar homens, para que eles estejam diante do povo de Deus, cujo chamado é pastoral, ou missões. Pessoal, o tempo está passando. Deus está mexendo com a gente. E só uma pessoa muito cega não perceberia que é Deus que está agindo para que pessoas saiam da sua zona de conforto e assumam o chamado que Deus já fez para elas. Seja de ser pastor, um bom professor, ou uma serva no ministério, numa diaconia, ou num diaconato, ou para ser um conselheiro, ou para ser alguém que vai varrer o chão, lavar um banheiro, ou alguém que contribua, alguém que vai administrar a igreja e as coisas de Deus. Qual é a tua parte? Qual é o teu chamado? A minha função é instruir, não é fazer o trabalho de todos. Conversei com alguns irmãos e eles tiveram essa percepção. Pastor, nós tínhamos tantos homens de Deus aqui sobre nós, que muitos de nós nos acomodamos. E começamos a pensar assim, vamos esperar que os líderes falem. E aí a gente obedece. Quando na realidade do evangelho é o quê? Faça a sua parte. Alguns, e agora pensando naqueles que têm o chamado de Deus, estavam acomodados. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo outro. Não, tem muita gente boa, vai dar tempo de eu tratar isso na minha vida depois. Depois eu faço aquilo outro, depois eu resolvo aquele problema. E aí depois eu vou e penso em ministério, e penso em servir ao Senhor em tempo integral. Deus está dizendo para você, para com isso. Porque a necessidade que a igreja tem é de hoje. É de agora. E a minha função como pastor, pessoal, cuidar do rebanho de Deus. Mas existe uma máxima interessante, uma frase que é assim: pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é outra ovelha. Mas com certeza um pastor gera outro pastor. E aqui eu quero falar com aqueles irmãos que Deus está chamando, que estão perdendo as oportunidades de servir, ou estão colocando outras prioridades na frente. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus apóstolos, Ele não chamou nenhum desocupado. Ele não chamou ninguém que estava lá, não estou fazendo nada. Ele chamou um que estava na coletoria, que levantou na hora e foi. Lembra disso? Mateus? Chamou lá quem estava consertando a rede. Lembra disso? Vem e siga-me. As pessoas simplesmente levantaram e foram. Existe uma diversidade de ministérios, irmãos. Existe uma diversidade de necessidades. E você pode se encaixar, e você tem que se encaixar em alguma delas. Mas Deus está mexendo com alguns homens, porque Ele quer que esses homens abram mão de qualquer coisa e coloquem o reino de Deus acima de qualquer coisa. E assim possam servir ao Senhor em tempo integral.
Agora, é chamado para todo crente. Não estou falando só de pastores agora. O Senhor nos contou a parábola do tesouro escondido num campo, você lembra? E quando a pessoa descobriu que havia um tesouro escondido naquele campo, o que ele fez? Vocês lembram dessa parábola? Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. A vida cristã, o evangelho é o campo, pessoal. E quando a gente quer ser do Senhor, aquilo tem que ter valor a ponto de eu vender, de eu abrir mão de qualquer coisa por causa dele. Ele conta uma outra parábola no mesmo capítulo sobre a pérola de grande valor, onde a pessoa, quando descobriu aquela pérola, ele vendeu tudo o que tinha, ele abriu mão de um monte de coisas para poder comprar aquela pérola. Aquela pérola é o ministério, é o evangelho. E essa parábola não é só para pastores, é para todos os crentes. Meu irmão, vale a pena você avaliar a sua vida. Se você está mais preocupado com a comida, com a bebida, com a roupa, com o carro, com o trabalho, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com o tempo, com o dinheiro, você ainda não entendeu que essas não são pérolas de maior valor. Que a pérola de maior valor é o reino de Deus. E por ele a gente abre mão de qualquer coisa. Que a nossa vida está em função daquilo. Que um dia, pessoal, tudo isso aqui vai passar. Todo o dinheiro que você juntou não vai valer nada. Todos os bens que você juntou vai ficar para os outros. Mas aquilo que você juntar lá no céu, aquilo lá que vai ter valor. Irmãos, isso é para todo crente. Para todo crente. Mas agora eu quero falar com aqueles que Deus está chamando para o ministério. E você sabe se eu estou falando com você ou não. Porque Deus já está falando com você de antemão. Cara, não coloca outra coisa na frente. Não coloca outra prioridade na frente. Não coloca outra tarefa na frente. Não estou falando aqui para ninguém amanhã ir lá e sair do emprego. Não estou falando isso. Estou falando para ninguém ir lá e trancar a faculdade. Não estou dizendo isso. Não estou falando aqui que ninguém tem que ir lá e brigar com a mulher e sair de casa. Não estou falando isso. Mas no seu coração, você tem que priorizar aquilo. A ponto de, se preciso for, em momento certo, na hora que, se for da vontade de Deus, que você tenha que tomar alguma atitude drástica. Não estou falando de largar casamento não, viu, pessoal? Mas talvez de pensar assim, olha, eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão disso tudo para servir ao Senhor. Eu quero usar aqui o exemplo do Paulo e do Leandro. Um dia eles chegaram de formas diferentes, mas o papo foi esse. Pastor, eu quero fazer isso, mas eu quero tanto fazer isso. Eu quero servir ao Senhor para sempre, e todo o meu tempo eu só quero fazer isso. Que eu estou disposto a abrir mão do meu trabalho, eu estou disposto a abrir mão dos meus parentes aqui, e eu quero me dedicar a aprender a palavra de Deus, a aplicar para um dia poder ensinar. Num tempo certo, os dois eram concursados, pessoal. Posso aqui citar o Leandro, que foi o 01 do concurso, foi o primeiro do concurso. E um dia ele falou, eu vou sair, porque eu quero me dedicar a aprender mais para estar no ministério. Teve gente que achou que ele estava louco, que ele estava maluco. O pastor Paulo, a mesma coisa. Amanda trabalhava no banco. Abriu mão para o ministério, para aprender. E aí eu quero desafiar aqui jovens, homens e mulheres, se Deus estiver te chamando, tenha a disposição diante de Deus. Se o Senhor quiser, eu largo. Eu lembro de um filme que traz uma certa ilustração sobre isso. Não sei se você assistiu O Alto da Compadecida. Tem uma cena do filme que o cara ele finge que morreu.
e aparece e ressuscita para o cangaceiro e fala assim para o cangaceiro: sabe quem eu encontrei lá no céu? É o cangaceiro quem? O Padim Padre Cício. O cangaceiro era devoto do Padre Cício. Aí é? É. Sabe que ele falou? Que quer ver você lá agora. Aí o cangaceiro: aí eu vou. Me mate agora que eu vou encontrar com o Padrinho Padre Cício. Tá doido, senhor? Como que eu vou te matar, rapaz? Me mata. Se ele está chamando, eu vou é agora. Cara, que devoção, cara, desse cara. Perceberam? O cara estava disposto a morrer para encontrar lá com o Padre Cício lá no além. Qual é a tua disposição para servir o Senhor? Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo. Nós cantamos há pouco tempo: Senhor, usa-me como o Senhor quiser, como um farol, como uma ponte, como uma flecha. Usa-me, Senhor. É? Mesmo? Ou será que Deus fala: tá bom, filho, então, ó, larga tudo, porque eu quero você só para mim. Ah, mas não dá, porque eu tenho trabalho, olha, eu sou um grande empresário, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro. Senhor, olha só, eu te dou um pedaço do tempo, pode ser. E se Deus fala: não, eu quero tudo, tu vai. Vale a pena refletir sobre isso, tá, pessoal? Eu quero dizer que, para mim, eu quero investir na vida de toda a igreja, pessoal. Tem espaço no meu coração para todo mundo. Mas se pastor gera pastor, eu quero investir naqueles homens que querem estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa para servir ao Senhor. Que estejam dispostos a abrir mão do concurso, do emprego, de qualquer coisa que Deus falar. Eles estão dispostos. Sabe por quê? Porque o ministério é muito difícil, pessoal. O ministério tem dor, tem perseguição. Às vezes o próprio crente, cara, ataca o seu pastor, fala mal dele, atrapalha os projetos. Às vezes, dentro da própria igreja, tem gente que erra. É muito difícil ser pastor, pessoal. Não sei como esses loucos querem isso. E se eu tivesse mandado eles saírem, o que ia acontecer quando as dificuldades viessem? O que eles iam dizer? Pô, por que o pastor me mandou sair do meu emprego? Eu estava tão bem lá. Eu vou pegar aquele pastor. Mas não fui eu que mandei. Quando as coisas difíceis acontecerem, eles vão lembrar: o Senhor me chamou. E se Ele me chamou, eu posso ir até o fim. E, gente, isso vale para qualquer cristão. Porque para crente é difícil às vezes ser crente, não é, gente? Difícil ser cristão, aguentar as perseguições no trabalho, lá na escola. É difícil ser crente quando às vezes está todo mundo ganhando dinheiro fácil, fazendo coisa errada, e você está ali sendo honesto no teu trabalho. Aí você vai lembrar: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a coisa certa porque Deus me chamou para fazer isso. E se Ele me chamou, Ele vai me dar força para eu ir até o fim. E isso serve para esses homens também que estão no ministério. Irmãos, a nossa igreja está vivendo um momento de decisão agora. A Cris não pôde estar aqui porque ela estava escalada para o cultinho, mas eu queria que ela estivesse aqui comigo. Eu sei que eu já conversei com ela. Eu quero ministrar na vida de homens que vão ser pastores. Eu entendi cada vez de forma mais clara, eu sei que a igreja está vendo isso, que Deus tem um ministério na minha vida de treinar a gente. Vocês têm percebido isso? E a Cris, ela tem o mesmo chamado para mulheres. Porque
Porque tem coisas que eu não posso investir na esposa do irmão, mas a minha esposa pode. E ela ama isso, assim como eu amo investir na vida desses caras. Sabe o potencial que nós temos? Nós que somos pequenos ainda, pessoal, a gente está multiplicando. E a gente pode multiplicar mais. Mas a gente não vai poder fazer isso se você não responder de jeito adequado ao chamado que Deus tem para a tua vida. Chamado para ser um profissional correto, um pai correto, um filho correto, um crente correto. Mas se o teu chamado é para ser obreiro, ministro de Deus, que você aceite esse chamado também e corra atrás dele. E eu quero falar para os adolescentes aí, pessoal. Deus chama adolescente, viu, pessoal? Meninos e meninas. Jovens, Deus chama jovens. Rapazes e moças. O ministério pastoral é para homens, mas missões é para mulher também. Deus pode estar chamando alguma para ser uma mulher de Deus, uma crente fiel, a ponto de um pastor que quer uma mulher fiel do lado dele olhar para você e falar: eu preciso dessa menina para estar do meu lado. Porque eu já vi muito colega meu, homem de Deus, casando com a menina errada, e foi péssimo para o ministério dele. E eu tenho um desejo, já compartilhei isso para a Cris, eu tenho um desejo, eu quero que todas as meninas aqui da igreja sejam mulheres de Deus, porque elas vão elevar o nível espiritual dos seus casamentos. E a mulher, ela tem uma influência tão grande sobre a vida do homem, ela pode fazer com que o homem seja um crente melhor. Ela não tem poder de converter o cara, mas de melhorar um crente ela pode. Porque Deus fez ela para isso. Mas rapazes, Deus pode estar te chamando para o ministério. Deus pode estar te chamando para você ser um pastor. Se Deus está te chamando para isso, cara, reage afirmativamente. Deixa o tempo passar, não joga fora o chamado de Deus. E se Deus estiver te chamando, me procura, porque eu quero investir na sua vida. Foi para isso que Deus me chamou também. Além de ser pastor, Deus tem nos dado o ministério de treinar outros homens para estarem diante de outras pessoas. E tem espaço no meu coração para esses homens. E Deus está mostrando para mim claramente que eu preciso investir na vida deles. Pessoal, o processo para que o homem se torne um pastor não é ir para o seminário. O seminário faz parte do processo. O que nós queremos? A pessoa, ela vem e me procura. Ele passa a fazer parte de uma lista. A gente começa a botar os olhos no cara, fica olhando para ele para ver se tem chamado mesmo. Para a gente ver se não foi gases ou foi chamado de verdade. Daqui a pouco a gente começa a olhar: oi, rapaz, sei não, hein? Tô vendo uns negócios na vida desse cara que é coisa de pastor, hein? Ó, naquela menina ali eu tô vendo coisas que, ó, é de missão. Essa menina quer servir o Senhor, que benção. Mas nesses caras eu fico de olho. Olha, esse cara, não sei não, acho que Deus tem ele para o ministério, hein? Aí a gente fica de olho até o ponto que o cara vem e fala assim: pastor, eu estou disponível para o Senhor, quero ser treinado para o ministério. Aí é beleza. Aí a gente começa um treinamento, que aí depende do nível e da posição espiritual de cada um. Então, de repente, chega um jovem para mim e fala: pastor, eu quero ir para o ministério. Que bom, meu filho. Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer: seja um crente fiel, um cara que queira trabalhar aqui na igreja, que queira servir o Senhor aqui o máximo possível, e se prepare para você fazer uma faculdade. Porque, pessoal, quem tem faculdade, a gente está falando do contexto de São Paulo. Faculdade não é uma coisa impossível. E a gente vê que a faculdade, ela é um instrumento, é uma ferramenta para duas coisas. Primeiro,
O cara que faz faculdade, ele aprende a estudar. Começa a estudar. E lá no seminário tu vai precisar dessa habilidade. E segundo, o cara que tem faculdade, ele tem um pouco mais de conhecimento cultural. Isso é importante para o pastor também. Isso é uma pessoa estudada. Isso dá autoridade para ele. Então, a gente vai te ajudar para que você escolha uma faculdade que tenha a ver com você, com seus talentos, mas também que vai te ajudar no ministério lá na frente. Terminou a faculdade, a gente vai fazer uma avaliação, e aqui eu estou citando exatamente o que a gente fez na vida do Leandro, exatamente o que a gente fez na vida do Paulo. E já tem gente fazendo faculdade porque está nisso, né, Sérgio? Já está olhando lá, e ó, cara, faz a faculdade, a gente está olhando para você. E estamos olhando muito. Não só para você, mas para sua esposa também. Vai fazer faculdade. Terminou a faculdade? Vamos avaliar aqui o que foi, como é que está, tudo, tal. E aí, no momento certo, quando a igreja entender, agora, além do treinamento humano, além do treinamento em estudo e cultura, agora você precisa de um treinamento teológico. Você vai fazer seminário. Acabou o treinamento? Já pode consagrar? Não, volta para a igreja. Continua treinando. Durante esses 4 anos de seminário, a gente está junto, estamos acompanhando, estamos trabalhando. Eu vou lá, faço visita, eu converso com o professor, vou lá na casa dele, quero saber como é que está o treinamento, cadê o boletim, vamos andar junto. Terminou o seminário? Terminou, a igreja vai lá, vai se alegrar, fizemos churrasco lá na formatura, nos alegramos lá quando o Paulo e a Amanda se formaram também. Beleza? Agora estágio na igreja, vamos ver quanto tempo. Depois disso, então, a gente convoca o concílio, outros pastores da região vêm aqui para avaliar a vida dele. Esse ano é o concílio do Leandro, se Deus quiser. Em julho a gente faz a convocação. Em outubro é o concílio. E se ele passar no concílio, outubro, novembro é a consagração ao ministério pastoral. É consagrado, aí sim ele é pastor. Pessoal, essa igreja não vai fazer pastor com cursinho de 6 meses não, galera. Essa igreja aqui não vai chamar de pastor um cara que não tem condições de moral e técnica e conhecimento técnico e teológico para ser pastor. Nós não vamos chamar de pastor. Aqui não, consagrar não. Vai ser consagrado homens de Deus que estão dispostos a realmente serem treinados, não só na cabeça, mas no caráter e no coração. Demora um pouco mais, não demora? Mas olha a bênção que é. Olho para o Leandro nem foi consagrado, mas eu olho ele já com condição de estar diante de uma igreja, isso é uma benção. Olho para o pastor Paulo, eu sei que ele e a Amanda lá vão ser uma bênção para aquela igreja. Eles estão absolutamente capacitados para ele. A Márcia com o Leandro, a Amanda com o Paulo, eles estão absolutamente preparados para isso. Agora, pessoal, quanto tempo demorou o treinamento, Leandro? Aí, quase 10 anos. Paulo, né? Imagina, pessoal. Quando a gente foi conversar sobre isso, você logo depois entrou na faculdade de educação física, né? Já era condição também para casar com a Amanda, então aí foi rapidinho. Mas, pessoal, eu como pastor precisava falar isso para vocês hoje. Cara, eu estou doido para discipular mais gente. Mas vocês é que tem que me acionar. Vocês é que tem que chegar até mim e falar, pastor, eu quero isso daí. Ó, Deus está mexendo comigo. E eu estou falando de um jeito, pessoal, que eu não quero emocionar. Vocês estão entendendo isso? Porque quando a gente chegar lá e o ministério for difícil, eu não quero que ninguém tenha sido movido pela emoção, mas eu quero que a pessoa entenda, olha, é isso que Deus quer para mim. Irmãos, nós precisamos de homens. Homens do sexo masculino. Nós precisamos de homens de Deus. A igreja precisa de homens de Deus. Deus não precisa de nada, mas a igreja precisa de homens de Deus.
que eu puder fazer. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Yuri, pela Tamires, que está do meu lado me ajudando. Ele tem a mesma visão, eles têm a mesma visão que a nossa. Eles têm esse mesmo desejo de treinar, de abençoar. Pastor Yuri vai estar diante do curso Foco. A gente está mudando, o curso Foco vai ser às quartas-feiras, para a gente poder treinar todo mundo de forma mais consistente. Não é pecado você faltar o culto de oração para estar no curso Foco, tá, pessoal? Se você estiver estudando a Bíblia lá, é bênção, assim como se você estivesse orando aqui. Lá vocês vão orar também. Aqui a gente vai orar um pouco mais. Lá vocês vão estudar mais a Bíblia. Estamos conversando, depois a gente vai anunciar melhor. A princípio o que a gente quer já é dando treinamento, já dando conhecimento. Vão ser módulos, cada módulo vai ser 6 semanas. 6 semanas com professores especializados, preparados, capacitados. Quem é que já participou do curso Foco? Aí, ó. Você pode continuar. Nós vamos cobrar R$100 por módulo. Gente, isso não é nada. Isso a gente está falando para o geral. Agora, se Deus está te chamando para o ministério pastoral, aí o negócio, aí a chapa é mais quente. Me acionem, pessoal. Não me deixem descansar. Matem-me de trabalhar. Eu vou morrer feliz. Mas só que você tem que me procurar. Se Deus está te chamando para o ministério, é você que tem que me procurar. E eu estou aqui, querendo ser uma bênção na sua vida. Deus me chamou para isso. O chamado para o pastoreio, eu já aceitei. E para treinar outros, eu também quero aceitar. E já aceitei também. Irmãos, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir outros. Eu quero fazer isso. Eu quero instruir outros. Tragam-me os homens fiéis e idôneos. Temos aqui? Amém? Tragam-me esses homens que nós vamos treinar. Vamos pôr eles no fogo do treinamento, do ministério. Eu gostaria que a igreja agora tivesse um tempo de oração. Primeiro, cada crente orando pela sua vida como crente, para que você pudesse estar se colocando diante de Deus. Senhor, eu quero fazer minha parte no ministério. Eu sei que nós passamos bastante do horário, nós tínhamos a ceia, tinha esse relatório, e eu não podia deixar de dar essa palavra para a igreja, porque Deus está fazendo a fila andar, porque Deus quer mover pessoas. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, e que, se for desejo real do seu coração, você em oração diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. Senhor, eu estou aqui na Tua mão, Senhor. Talvez você vai falar como eu falei um dia: Senhor, eu não posso ser pastor, Senhor, eu sou todo errado, eu sou um cara brigão, eu sou um cara, nossa, Senhor, eu não posso ser pastor, deve ter alguma coisa errada. E Deus capacita os chamados. Não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E Deus, pela graça e misericórdia dele, me modificou. Ainda tem muita coisa para modificar, mas me modificou para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Coloque a sua vida na mão de Deus, mas só faça isso se você tiver certeza, porque Deus está ouvindo a tua oração. Adolescente, jovem, adulto, melhor idade, se for da vontade do seu coração real, coloca isso para Deus: Senhor, eis-me aqui. Talvez aqui alguns de nós precisarão pedir perdão porque tem negligenciado o chamado de Deus para a sua vida.
Talvez alguns aqui tenham colocado empecilhos para atender o chamado de Deus. Talvez alguém aqui tenha colocado condições para obedecer ao Senhor. Peça perdão, abra mão disso. Senhor, eu tô do jeito que eu sou do Senhor e eu quero servir ao Senhor do jeito que eu tô, mas eu também quero que o Senhor tenha liberdade para mudar o que precisa mudar em mim. Eu venho assim, do jeito que eu tô, e eu sei que o Senhor me ama a ponto de não me deixar assim. O Yuri um dia disse isso para o Senhor, e a Tamires. O Leandro disse isso para o Senhor, e a Márcia. O Paulo disse isso para o Senhor, e a Amanda. Eu disse isso para o Senhor, e a Cris também. Diga isso para o Senhor do seu coração. Se Deus está te chamando para o ministério, para de brigar com Deus, cara. Deixa eu investir na sua vida. Se de repente você foi decepcionado, você está doído ou machucado, cara, Deus pode mudar, Deus pode curar você. Deus tem poder para fechar a ferida. Usa essa ferida para ser um realce da graça de Deus, que essa cicatriz te lembre do amor de Deus na sua vida. Mas não negligencie o chamado de Deus para você. E que cada crente aqui seja um crente fiel na sua área. Coloca isso para o Senhor. Diga: Senhor, eu me rendo, eu desisto. Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer a coisa do jeito certo. Eu estou entendendo que há muita necessidade, Senhor, eu quero fazer a minha parte no suprimento dessa necessidade. Se você quer ser esse tipo de crente, se coloque de pé onde você está. Continua com o seu olho fechado, sua cabeça abaixada, orando ao Senhor. E agora eu quero fazer um segundo desafio para esses que estão de pé. E agora eu quero me dirigir aos homens. Se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, treina-me, modifica-me. Mas eu quero servir ao Senhor. Sem motivação emocional. Talvez você já fez isso, mas hoje eu quero que você faça de novo. Se você já fez ou se você não fez, que você faça pela primeira vez. Eu vou pedir, o pastor Yuri está aqui na frente, pastor Paulo, vem aqui, pastor Leandro, semi-pastor. Se você tem um desejo de servir ao Senhor, de dar sua vida para Ele, para estar no ministério, se você acha que Deus está te chamando, vou pedir para você vir aqui na frente, que os pastores vão te abraçar. Se você está suspeitando, ou se você tem certeza, vem aqui na frente, corajosamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente você, Senhor, eu vou parar de lutar, eu quero me submeter ao Senhor. Glória a Deus. Mais alguém? De repente você já falou isso. Pode vir, Cauã. Pode vir que alguém fica aí no som aí para você. O Moisés segura aí. Que bom, Sérgio, que bom. Mais alguém? Eu quero servir o Senhor. Eu não sei como, não sei aonde, mas eu me entrego para Ele. E eu quero estar no ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Gostaria que a igreja olhasse para esses homens e escolhesse alguns para estar orando por eles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor,
Porque o Senhor tem sido tão bom para essa igreja, ó Deus. Porque o Senhor tem chamado homens, Senhor, para estar diante do teu povo. E, ó Deus, eu peço pela vida de cada crente que se colocou de pé aqui, que o Senhor abençoe para que eles possam realmente cumprir o chamado do Senhor onde quer que eles estejam. Que eles sejam crentes fiéis, que eles cada vez mais sejam maduros na fé, que eles cumpram, Senhor, o trabalho que o Senhor tem para eles, com fidelidade ao Senhor e devoção. Mas eu também, Senhor, gostaria de te pedir, em favor desses outros homens que estão aqui na frente, que estão aqui corajosamente, ó Deus, movidos pela fé, pela confiança no Senhor unicamente. Diante da incerteza do futuro, Senhor, a certeza da Tua graça, colocando a vida deles nas Tuas mãos, dizendo: usa-me, Senhor. Ó Deus, abençoa e confirma, Senhor, aqueles que o Senhor tem para Ti. Ó Deus, dá-nos a direção como liderança dessa igreja, para sermos úteis no treinamento desses homens. Confirma aqueles que o Senhor tem chamado. Ó Deus, continue abençoando essa igreja. Sabemos que o Senhor tem todo o direito de mudar os nossos planos, as nossas projeções e planejamentos. E o Senhor fez isso, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a responder de forma correta a Tua intervenção em nossa história. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, que ela seja sempre fiel à Tua palavra. E ajuda-nos a treinar esses homens, para que eles sejam multiplicadores e que um dia eles venham treinar outros. Fiéis e idôneos, para que venham treinar outros e treinar outros e treinar outros. Ó Deus, queremos também Te fazer um pedido especial. Com a saída do Leandro e do pastor Paolo, lacunas foram abertas. Pedimos que o Senhor possa nos indicar homens do Senhor para suprir, Senhor, essas lacunas que se abriram, para tomarem esses postos que estão vazios. Ó Deus, que o Senhor possa trazer ao coração de homens e mulheres aqui o desejo de servir ao Senhor completamente, e de forma especial no conselho dessa igreja, que o Senhor possa estar indicando outros homens para assumirem a posição desses queridos que o Senhor alocou em outro lugar. Ó Deus, obrigado pela Tua igreja. Eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo que está pela face da terra, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastores. Irmãos, eu quero agradecer a paciência dos irmãos que ficaram até esse horário. Nossa igreja procura sempre, os irmãos sabem disso, cumprir o horário, né? Mas eu peço a paciência dos irmãos mais um pouquinho, porque a Amanda tem algo especial que está acontecendo hoje, tá? Que aconteceu sexta-feira, quarta-feira, e, por favor, tenha a palavra. Bom, eu estou aqui em nome da MCA e louvando a Deus pela vida da Tamires, né, que fez aniversário na quarta-feira. E eu e a Verônica, a gente escolheu esse versículo que diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre.
ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Tamires, você é a expressão de Deus para nós, da graça dele, da misericórdia dele, de enviar você para cá, da gente poder te conhecer, caminhar junto com você. Você é muito especial para nós. Vem aqui. E eu vejo na sua vida que tão jovem, tão nova, mas que por você ter se derramado na presença de Deus, uma mulher tão sábia, tão exemplar, que Deus continue te abençoando, te mantendo assim, tá bom? Só uma lembrancinha, tá? Espera só um pouquinho, que eu falei, tem alguma coisa acontecendo hoje, e tem mesmo. Eu pedi para alguém chamar a Cris lá, vem aqui a Natália, Márcia, vem aqui. Hoje é o dia da esposa do pastor. Hoje é o dia da esposa do pastor, chama a Cris lá. E a Natália vai falar umas palavras aqui também, entregar lembrancinha. Então... Tá alta, irmã, peraí. Essas coisas ficam tão altas assim, né? Aí. Então hoje é um dia muito especial para nós, né? O dia da esposa do pastor. Então eu queria louvar muito a Deus pela vida de vocês, que vocês são tão especiais nas nossas vidas, que a cada dia têm estado ao nosso lado, nos aconselhando, nos ajudando a sermos mulheres mais parecidas com o Senhor Jesus, mulheres que estão na obra de Deus, estão cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente trouxe uma lembrancinha para vocês. Falta a Cris. Aí. E eu queria pedir para o pastor Charles, se ele pode estar orando por ela. Vamos ficar de pé mais uma vez. Agora é festa. Né? Surpresa, surpresa. A gente colocou a Márcia aqui porque o Leandro, ele não foi consagrado ainda, mas ele já está indo na função pastoral lá. Então, mais do que justo, a esposa dele está aqui com as outras esposas, né? E é um privilégio para nós ter a Márcia aí na equipe também. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dessas mulheres do Senhor que têm nos ajudado a sermos mais fiéis a Ti. Queremos Te louvar, Deus, porque a fidelidade delas tem nos influenciado. Quero Te louvar pela minha esposa, quero Te louvar pela esposa dos meus colegas, que o Senhor possa estar fazendo com que cada vez mais elas sejam mais fiéis ao Senhor, mais abençoadas por Ti, que elas tenham aqueles sonhos que sejam do Senhor, que esses sonhos se tornem realidade. Senhor, dá paciência e sabedoria para essas mulheres, para que elas possam, ao lado dos seus maridos, serem bênção para o Teu rebanho. Obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, obrigado, irmãs, Deus abençoe. Pode sentar, obrigado, Natália. Irmãos, podem sentar. Não corra do seu momento de comunhão, tá? Eu quero agradecer mais uma vez aí a paciência dos irmãos que ficaram até agora. Nós queremos dizer que a gente realmente prima para estar sempre terminando no horário, tá? Nosso culto tem hora para começar e tem hora para terminar, mas em alguns momentos a gente precisa usar um pouco mais do tempo. Hoje vai ter o crepe. Irmãos visitantes, você tem um papelzinho, você tem um crepe de graça, que é uma desculpa a gente ter um pouco mais de tempo com vocês, tá bom? Tá aí um papelzinho aí, que é um pequeno regalo para que vocês fiquem um pouco mais conosco. Irmãos, numa oração silenciosa, quero agradecer o pessoal da internet, com uma oração silenciosa, estamos encerrados, Deus abençoe.